Olá, tudo bem com você? Dando continuidade às questões comentadas da prova do mérito, vamos para a segunda parte. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui falando sobre a prova do mérito e a primeira parte das questões comentadas de uma prova. Vão ser 5 partes, estamos na segunda. Mas antes, se você ainda não segue ou não é inscrita ou inscrito, aproveite para seguir ou se inscrever. E curta também esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que poderiam se beneficiar com esse conteúdo. Compartilhe também com quem você sabe que iria gostar. Mas, sem mais delongas, vamos às questões. Aproveite para testar os seus conhecimentos. E bons estudos! O autor considera os slides um recurso menos poderoso que a boa reprodução em papel. A homogeneização das dimensões de todas as obras operadas pelos slides, que devem ser vistos de luz apagada, diminuindo a intensidade da relação professor-aluno, são os argumentos para preferir as reproduções o mais próximo possível ao tamanho e à textura das obras originais. O excerto trata do, denominado pela autora, método de multipropósito, elaborado por A. Robert Saunders, B. Victor Lowenfeld, C. Monique Brière, D. Rosaline Hagans e Brent Wilson. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre esse autor e do método de multipropósito. A Ana May Barbosa fala sobre esse autor no livro A Imagem no Ensino da Arte. Esse autor não gostava de usar os slides porque ele acreditava que a qualidade não era a mesma que a do papel, a qualidade impressa. E ele justifica o seu método dizendo: nós estamos mudando da cultura verbalmente orientada para uma cultura visualmente orientada. E explica o seu método dizendo: entender uma obra de arte vem com repetidos encontros à medida que a pessoa amadurece e é capaz de observá-la de diferentes pontos de vista. Essa maturidade perceptiva usualmente começa através de alguma forma de contato com reproduções, mas recebe qualidade e verificação através do contato com originais. Esse autor foi aluno de Victor Lowenfeld, que orientou seu doutoramento. E são dele próprio as palavras que definem seu método denominado abordagem multipropósito. Este programa é desenhado para orientar no uso de reproduções como instrumento de ensino que vise a educação estética da criança, a percepção visual, a acuidade espacial, a simbologia visual e verbal, as mudanças históricas e a autoidentificação. Esse autor é o Robert Saunders. O Victor Lowenfeld foi seu mestre, como eu disse antes. A Monique Brière é autora da proposta comparativista. A Rosaline Hagans fala sobre a crítica como o elemento principal e mais importante do estudo da arte. E Brent Wilson foi um renomado educador de arte e pesquisador, conhecido por suas contribuições significativas para o ensino da arte e também da compreensão do desenvolvimento artístico infantil. Então, a alternativa correta para essa questão, letra A, Robert Saunders. Em 1946, foi criado o Ateliê do Engenho de Dentro, como parte do setor de terapia ocupacional do Hospital Nacional Psiquiátrico Pedro II, dirigido pela psiquiatra Nise da Silveira. A iniciativa logo angariou a simpatia e o interesse de Abraham Palatnik, Ivan Serpa e Mário Pedrosa, que, com outros artistas e críticos, discutiam a qualidade das obras dos artistas internos do espaço, a exemplo de Lígia Pape e Léon Degan, diretor do MAM paulista. A montagem e orientação desse espaço foi trabalho realizado por A. Hélio Oiticica, B. Valdemar Cordeiro, C. Almir Mavigner, D. Atos Bucão e Geraldo de Barros. Bom, a Nise acreditava que a arte poderia ser uma forma de terapia para pacientes psiquiátricos, em contraste com os métodos tradicionais da época que incluíam eletrochoques e lobotomias. O Ateliê do Engenho de Dentro rapidamente se tornou um espaço de expressão artística para os internos, revelando talentos como Fernanda Diniz, Emílio de Barros e Adelina Gomes.
A iniciativa gerou debates no meio artístico, com críticos como Mário Pedrosa defendendo que as obras produzidas ali deveriam ser reconhecidas como arte legítima. Em 1952, Nise fundou o Museu da Imagem do Inconsciente para preservar e estudar as obras criadas pelos pacientes. A montagem e orientação do espaço foi realizado pelo artista Almir da Silva Mavignier, mais conhecido como Almir Mavignier, nascido no Rio de Janeiro em 1925 e falecido em Hamburgo, Alemanha, em 2018. Almir foi um artista plástico e gráfico de renome internacional. Ele iniciou sua formação artística em 1946 na Associação Brasileira de Desenho e, desde então, expandiu sua prática artística para incluir pintura, gravura e design gráfico. Também colaborou estreitamente com Anísio da Silveira, introduzindo o uso da arte como terapia ocupacional no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro. Então, gabarito para essa questão, alternativa C. Em seu escrito denominado Pareceres sobre a Reforma da Educação Primária e Secundária, o autor traduziu o texto do livro de Walter Smith, Art Education, Scholastic and Industrial, que foi incluído nos pareceres como justificativa teórica para a supremacia que confere ao desenho em relação a outras disciplinas do currículo. Foi ainda em Walter Smith que se baseou para traçar as recomendações metodológicas para o ensino de desenho. O autor dos pareceres sobre a reforma na educação primária e secundária foi A. Anísio Teixeira, B. Paulo Freire, C. Fernando de Azevedo, D. Lula Cardoso Aires e Rui Barbosa. A questão fala sobre os pareceres na reforma da educação primária e secundária a partir do texto do livro de Walter Smith, Valorizando o Desenho no Currículo. Esse livro de Walter Smith aborda o ensino da arte em escolas públicas e a sua aplicação na indústria. Ele discute métodos de ensino de desenho, de arte decorativa e de artes industriais, enfatizando a importância da educação artística para o desenvolvimento profissional e cultural. E o autor desses pareceres sobre a reforma da educação primária e secundária foi o Rui Barbosa, alternativa E. Os pareceres elaborados por ele em 1882 sobre o ensino primário e secundário evidenciavam a exigência do ensino de desenho quando dedicou uma extensa parte dos textos para explicar os melhoramentos produzidos por ele nas diversas indústrias. Portanto, nos pareceres de Rui Barbosa fica explícita a importância do Estado em tomar responsabilidade em ofertar na educação desde os anos iniciais até o ensino superior. Como forma de garantir o acesso universal à educação, ele defendeu a obrigatoriedade, a gratuidade e a laicidade do ensino. Alternativa correta, letra E, Rui Barbosa. Segundo Barbosa, a abordagem triangular, também chamada de proposta triangular, começou a ser sistematizada em 1983 e foi intensamente pesquisada entre 1987 e 1993 no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, quando Paulo Freire foi secretário de Educação. Para a autora, a sistematização se deu a partir do seguinte evento: A. 31º Panorama da Arte Brasileira, Mamó Iaguara Opá Mamô Pupê. B. Festival de Inverno de Campos de Jordão. C. Primeiro Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil, FAEB, Formação do Professor. D. 16ª Bienal de São Paulo. E E. 24ª Bienal de São Paulo, Bienal da Antropofagia. Encontramos a resposta para essa questão no livro A Imagem no Ensino da Arte. A abordagem triangular, na época chamada de metodologia triangular, se sistematizou a partir do Festival de Inverno de Campos de Jordão, em 1983. A ideia de basear o ensino da arte no fazer e ver arte é o ponto de todas as manifestações pós-modernas da arte-educação em todo o mundo. Foi nesse festival que os professores foram levados a buscar correspondências entre seus trabalhos e o mundo da arte instituído
instruída através de consultas a revistas especializadas e livros na biblioteca, especialmente organizada para eles por Maria Cristina Barbosa de Almeida, naquela época a bibliotecária da Escola de Comunicação e Artes da USP. O Festival de Inverno de Campos de Jordão de 1983 foi um marco na educação artística do Brasil, porque, diferente das edições anteriores, que eram focadas principalmente na música erudita, essa edição teve um caráter experimental e pedagógico voltado para os professores de educação artística da Rede Pública de Ensino de São Paulo. O evento funcionou como um laboratório de ensino de arte, promovendo discussões sobre metodologias inovadoras e a inclusão de múltiplas linguagens artísticas. Houve também uma forte influência da pedagogia crítica de Paulo Freire, com ênfase na leitura crítica das linguagens artísticas e na valorização da cultura local. Além disso, o festival buscou integrar produções populares e eruditas, trazendo artistas desconhecidos e moradores da cidade para o programa. Essa edição foi um divisor de águas para o ensino de arte no Brasil, contribuindo para mudanças metodológicas e para a politização dos arte-educadores. Portanto, gabarito para essa questão, letra B. Descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e revelando. São os níveis de desenvolvimento da compreensão estética elaborado por A. Robert William Ott, B. Anna May Barbosa, C. Edmund Feldman, B. Abigail Rosen e Michael Parsons. Bom, vários autores criaram teorias, para a compreensão estética. E esses níveis, descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e revelando, foi elaborado por Robert William Ott. Ele foi professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e desenvolveu um sistema de leitura de imagens que buscava estruturar a relação do espectador com a obra de arte. Sua metodologia foi baseada nos escritos de John Dewey e de Edmund Feldman e apresentados no Brasil em 1988, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC da USP. Ott elaborou um processo de análise estética dividido em 5 momentos, organizados em verbos no gerúndio para enfatizar a ideia de um fluxo contínuo de interpretação. Descrevendo é a observação detalhada dos elementos visuais. Analisando é a identificação de padrões e das relações formais. Interpretando é a reflexão sobre significados e intenções do artista. Fundamentando conexões com as referências históricas e teóricas. E revelando construção de um entendimento pessoal e crítico da obra. A Anna May Barbosa é a responsável pela criação da abordagem triangular, onde existe a tríade, apreciação, contextualização histórica e fazer artístico, que são usadas no ensino da arte. Edmund Feldman é autor do método comparativo, já temos alguns vídeos aqui sobre isso, onde há 4 estágios para serem seguidos para a leitura da imagem, que são distintos, mas que são interligados entre si e que não ocorrem necessariamente nessa ordem que são feitos, que é a descrição, análise, interpretação e julgamento. A Abigail Rosen vai trazer os estágios de desenvolvimento estético, que são narrativo, construtivo, classificatório, interpretativo e recreativo. E o Michael Parsons, que criou os níveis de entendimento, preferência pessoal, beleza e realismo, expressividade, estilo e forma e autonomia. Então, gabarito para essa questão, alternativa A, Robert William Ott. Segundo Codella, no que diz respeito aos adereços no teatro oriental, o ator traz nas costas várias bandeiras que representam uma certa quantidade de homens de um exército. Quando em cena a personagem perde uma batalha, uma bandeira é retirada, simbolizando que o número de soldados foi abatido. Essa prática se dá no teatro A, japonês, B, coreano, C, tailandês, D, chinês e indiano. Essa prática ocorre no teatro chinês, mais especificamente na Ópera de Pequim. Os adereços, como as bandeiras nas costas dos atores, são usados para representar exércitos inteiros, permitindo que um único ator simbolize um grande número de soldados.
Quando uma batalha é perdida, a retirada de uma bandeira indica a redução das tropas, criando um efeito visual poderoso e simbólico na narrativa teatral. O teatro chinês é rico em elementos simbólicos que ajudam a contar histórias e transmitir emoções. Alguns elementos usados são a maquiagem facial, as máscaras, os gestos codificados, como o movimento das mãos, os figurinos elaborados, adereços, além de músicas e instrumentos. Portanto, gabarito para essa questão, alternativa D, teatro chinês. O contador de histórias nem sempre teve esse nome. Sua função social pode ser tão informal quanto a das escravas amas de leite que contavam histórias para os filhos dos seus senhores no Brasil colonial. E, no outro extremo, pode ser especializada. Em algumas culturas de tradição oral do oeste africano, por exemplo, os digelis constituem uma casta função social que é a de guardar na memória e transmitir por meio da palavra oral as genealogias das famílias, os fatos históricos e os contos de ensinamento, além de serem eles os responsáveis pelas festas da comunidade. São artistas completos. Os digelis também são conhecidos como A. menestréis, B. bardos, C. jograis, D. griots e xamãs. Bom, os digelis são contadores de histórias, músicos e guardiões da tradição oral. Eles desempenham um papel fundamental na preservação da cultura, da transmissão dos conhecimentos, dos mitos, das histórias de geração em geração. E são conhecidos também como griots, ou griots, né? Além de narradores, os griots também atuam como conselheiros, historiadores e mediadores sociais. Muitos são músicos habilidosos e utilizam instrumentos para acompanhar as suas narrativas. Sua função é essencial para manter viva a memória coletiva dos povos africanos. Os menestréis da alternativa A eram artistas itinerantes da Idade Média, conhecidos por recitar e cantar poemas, além de entreter cortes e populações com músicas e histórias. Eles desempenhavam um papel semelhante à dos trovadores, mas muitas vezes viajavam de cidade em cidade, levando cultura e notícias para diferentes regiões. Já os bardos eram poetas e músicos das culturas celtas e gaulesas. Eram responsáveis por preservar e transmitir histórias, mitos, genealogias através da tradição oral, semelhante aos griots africanos, sendo considerados guardiões da memória coletiva de seus povos. Os jograis eram artistas populares da Idade Média, conhecido por suas apresentações itinerantes que combinavam música, poesia, teatro e sátira. Eles viajavam de cidade em cidade, entretendo o público em praças e palácios com as suas performances. Diferente dos trovadores, que geralmente pertenciam à riqueza, os jograis eram de origem humilde e muitas vezes recitavam obras de outros autores. E por fim, os xamãs são líderes espirituais e curandeiros, em diferentes culturas indígenas ao redor do mundo. Eles atuam como intermediários entre o mundo físico e espiritual, realizando rituais de cura, adivinhação, conexão com forças da natureza, enfim. Portanto, os griots, alternativa D, é a correta para essa questão.